Primeiramente, boa tarde, toda a família Muquengue, todos os amigos, todos os capoeiristas. Aqui é mestre Calango, irmão do mestre Marcial. Irmão de capoeira e às vezes até mais que isso, né? A gente viveu muita coisa junto, a gente viveu muitas emoções juntos, tanto quando a gente era aluno do mestre Ousado, quando eu fui para Minas Gerais, ele foi para Jaú, e Jaú, todos os anos nos batizados dele, a gente estávamos juntos, e era muito legal. E me convidaram para que eu estivesse aqui na semana de 37 anos da família Muquengue, da capoeira Muquengue. Para mim é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita alegria fazer parte dessa família e ser convidado para estar aqui com vocês. Às vezes eu fico dando uma olhadinha aqui do lado aqui e tive conversando com o Jocinei que o meu objetivo não era vir aqui ensinar golpe, ensinar sequência, entrada, saída, ginga. Isso tudo é muito bacana, mas todo mundo já está fazendo isso. Salve a todos. E a minha proposta de vir aqui era uma proposta diferente. Eu quero apresentar para vocês a proposta intitulada Túnel do Tempo. É um sistema didático que eu trabalho com meus alunos. Eu dou aula aqui no estado de Massachusetts, na cidade de Lowell. Eu só precisava saber se vocês estão me escutando bem. Só preciso saber se vocês estão me escutando bem. Me dá um positivo aí, um joinha. E estou na cidade de Lowell, Massachusetts. A minha cidade é 40 minutos em direção. É 40 minutos de Boston, ao norte de Boston. E legal, dou aula aqui há 17 anos. O meu maior público, a minha maior. O meu maior número de alunos não são brasileiros, tá? O meu maior número de alunos, eles são americanos, mas eu tenho alunos de várias nacionalidades. Trabalhando isso. E aí o que que acontece? Eu tenho alunos japoneses, israelenses, gregos, espanhóis, italianos, chineses, tem aluno de tudo quanto é lugar. É uma maravilha, né? É, é. Então, o meu objetivo quando eu vou dar aula é trazer a maior número de vivências para meus alunos, para que eles possam entender que a capoeira, todo o universo que a capoeira engloba. Não é só jogar, não é só lutar, não é só cantar, não é só tocar instrumento, não é só. Não, eles aprendem a falar português também. E dentro desse trabalho que ainda não entrei para explicar, que chama Túnel do Tempo, eu vou dar mais uns 5 minutinhos aqui, eu vou fazendo uma introdução. Dentro desse trabalho chamado Túnel do Tempo, eu consigo fazer vários resgates diferentes e oportunizar para o meu aluno o maior número de vivências que a capoeira pode dar. Então ele vai aprender sobre a escravidão, sobre o Brasil, sobre o candomblé, sobre a Umbanda, sobre orixás, sobre instrumentos, sobre a língua portuguesa. E é muito interessante quando eu falo a língua portuguesa, nós falamos português e não percebemos a riqueza
riqueza que é o nosso português. Olha só. Como é que você definiria a palavra malandro? Se a gente pegar 50 pessoas e falar assim, o que é malandro para você? Cada pessoa vai ter uma ou três definições diferentes da palavra malandro. E entre essas 50 pessoas a gente vai encontrar provavelmente mais de 100 significados diferentes, de acordo com a vivência de cada um. E eu tento trazer isso para eles. Então, quando eu ensino a palavra, eu ensino todo o contexto que traz por trás daquela palavra. E a gente vive experiências assim maravilhosas. O meu aluno, ele tem interesse de vir para a aula e ele tem interesse em não faltar. Porque se ele faltar, ele sabe que ele vai perder um pedacinho da história. Ele sabe que se ele faltar, ele vai perder um pedacinho de alguma coisa que depois lá na frente ele não vai saber e tem alguém que sabe. E que se o outro for pedir informação, ou se eu for explicar depois, já não tem a mesma essência. Que a gente queira ou não queira, a gente está sempre mudando um pouco a forma de explicar, de ver, de falar, né? Então a gente sabe que perde um pouco, né? Então, visando isso, meu aluno, ele procura sempre vir nas aulas, né? E a gente traz um conteúdo muito rico, aonde a gente faz dinâmicas de ancoragem psicológica, a gente faz dinâmicas aonde o aluno se transporta no tempo para viver algumas situações. E dentro dessa vivência toda é muito legal porque a gente começa a entrar dentro do lado antropológico que a capoeira vive. Porque a gente começa a reagir como as pessoas do tempo que a gente está vivendo. Esse é o maior objetivo. Fazer a pessoa entender o contexto histórico vivendo de uma forma fantasiosa esse contexto histórico. É esse o meu maior objetivo. Então agora já estamos em 4h38, aqui no meu horário de vocês aí é 5h38. Eu vou aproveitar para começar a falar sobre o túnel do tempo. E o que é o túnel do tempo? Quando nós entramos na época do inverno aqui, é muito frio. Inverno aqui é -10, -15. O dia que está -2 está calor, tá bom, tá ótimo. Então a gente precisa, lógico, de um aquecimento mais puxado. A gente precisa de um aquecimento onde a gente trabalha mais a questão de jogar devagarinho, descer mais e tal. E o que eu faço? Eu comecei capoeira em 1980, com o mestre Ousado e com o mestre Joãozinho. E com o tempo, o mestre Joãozinho teve que se afastar do trabalho da capoeira do mestre Ousado, né? Porque o trabalho dele exigia muito dele. E aí ficou só mestre Ousado. Então, desde 80, eu fiz sim muito curso de capoeira, muita vivência, muito workshop, convivi com muitos mestres. E essa convivência me deu uma certa interpretação. Lógico que eu não jogo capoeira Angola. E eu costumo dizer que eu também não jogo regional. Eu não sou aluno do mestre Bimba. Não fui aluno do mestre Pastinha e não aprendi capoeira com nenhum escravo. Então a minha capoeira, ela é uma mescla de tudo que meus olhos puderam ver e de tudo aquilo que eu pude sentir. Eu fiz uma interpretação e é assim que eu vivo hoje em dia, né? Ela tem traços de capoeira Angola, traços de capoeira regional, mas é uma capoeira como todos nós jogamos, né?
não é parecida com nenhum angoleiro que eu conheço, porque muitos angoleiros jogam diferente uns dos outros. Não é igual a do mestre Bimba, porque alguns alunos do mestre Bimba não jogam a capoeira e não ensinam a capoeira da forma com que eles aprenderam. Então, diante dessa vivência, quando entra a época do inverno, o que eu faço? Eu comento eu faço uma combinação com meus alunos. A combinação é a seguinte: eu falo, olha, a gente está começando o inverno. A primeira neve caiu. Já que a primeira neve caiu, a gente vai começar a capoeira Angola. E quando a gente começa a capoeira Angola, o que que acontece? A gente começa a trabalhar, desce, sobe, encaixa aqui, encaixa ali, joga mais devagar e começa a fazer aquele trabalho de capoeira Angola. Final da aula, eu combino com os alunos o seguinte, falo, olha, nós estamos em 1900. Então, a partir de hoje, nós somos um grupo de pessoas, seja de 10, de 15, de 20, e aquele grupo de pessoas a cada mês vai se transportando de 10 em 10 anos. E aí o que que acontece? A gente começa a fazer as vivências para que a cada 10 anos a gente esteja num estágio evolutivo diferente da capoeira, como capoeira e como capoeiristas, tá? Então, se eu começar a falar em 1900, a primeira ideia que eu tenho é que nós estamos na frente do mercado modelo 4 horas da manhã. A partir daí, a gente começa a fazer as vivências. E eu falo para meus alunos o seguinte: olha, fazem 12 anos que a escravidão foi abolida. A escravidão foi abolida em 1888. Nós estamos em 1900. Fazem 12 anos. Então hoje a gente está indo para o mercado modelo Bahia para vender. Cada um vai vender o que produz. Eu, por exemplo, produzo, sei lá, manga. O fulano produz, foi pescar e pegou peixe. O outro lá pegou outra coisa. O outro lá vai trazer mandioca. O outro vai trazer laranja. O outro vai trazer farinha. E aí a gente se encontra ali na frente do mercado, 4 horas da manhã, o mercado só abre às 6. Enquanto isso, a gente começa a conversar, começa a cantar, começa a falar das famílias, as experiências que vivem. E aí, cada um traz a sua experiência pessoal e começa a fazer um jogo de capoeira. Que tipo de jogo que a gente faz em 1900, se ninguém é mestre? O interesse não é ninguém bater em ninguém, nem mostrar que é melhor. Porque se eu bater em alguém, as pessoas não vão comprar os meus produtos quando eu acabar de vender e o mercado fechar e sobrar alguma coisa. Então nós temos que fazer um jogo de camaradagem. Então eu começo por aí com meus alunos. Vamos fazer um jogo de camaradagem. Entra aqui, sai ali, um jogo bem próximo, sem medo de tocar um no outro. E cada um vai trazer a sua experiência de vida. Aquele que pesca, que puxa a rede, vai trazer o balanço da rede para a capoeira. Certo? Aquele que traz o balanço da enxada vai fazer aquela coisa mais dura. Aquele que sobe na árvore vai ser um cara mais ágil para tirar a manga, para pegar, sei lá. E aí a gente começa a fazer essa vivência. Dentro dessa vivência, num determinado dia lá a gente fala assim, olha, me sobrou me sobrou 10 laranjas. Eu queria trocar com galinha. Quem tem galinha? E aí fulano fala assim, eu tenho uma galinha aqui. Fala, vamos fazer o seguinte, vamos jogar a capoeira. O que jogar melhor, as pessoas vão escolher quem jogar melhor, ganha
Ou você ganha minhas laranjas ou eu ganho a sua galinha. E aí entra naquele jogo bem apertado, sem bater. Ainda é um jogo de camaradagem. Nós estamos em 1900. É um jogo bonito, entra, sai, pá, e movimenta, e passa a mão no rosto e se protege e tal. E aí acaba acontecendo o quê? Um dos dois sai ganhando. E aí se desenvolve vários jogos. Tudo a importância disso é porque você faz o aluno prestar atenção no jogo e ele aprende com o jogo do outro. Olha só que legal. Vou colocar meu óculos aqui para me dar uma olhada no meu script, para mim não sair muito fora. E aí, todos cantam, todos jogam. E aí é muito interessante que as suas atitudes dentro do jogo determina quem vai ser bem sucedido na troca. Então, se eu perdi na troca aquele dia, caramba, eu vou prestar mais atenção no jogo dos outros para ver o que eu posso fazer de melhor para quando eu jogar com alguém eu estar melhor. Essa é a vivência que o aluno começa a observar. Então, a gente está vivendo um momento, a gente está criando um momento antropológico, aonde a gente começa a se perceber dentro daquele contexto. É muito importante entender que hoje em dia, a maioria das vivências que a gente tem com a nossa capoeira, a gente leva para o nosso dia a dia. A calma, a tranquilidade, a, a, o retorno à serenidade. A gente leva para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa família. Mas naquela época era o contrário. O cara tinha que trazer essa calma para a capoeira e introduzir nela, porque às vezes acontecia coisas que ele não tinha como controlar, né? E ele não podia ser agressivo, porque se ele fosse agressivo, botava tudo a perder, porque ninguém mais ia querer negociar com aquele cara. E nós deveríamos pensar nisso hoje, né? Se eu for um cara que sai batendo em todo mundo e quebrando costela e dente e fica a coisa fica bem, eu vou ser temido, mas eu não vou ser respeitado. E melhor do que ser temido é ser respeitado na roda de capoeira. Então, voltando aqui para o meu script, aí é muito interessante entender que esse contexto histórico eu passo para meus alunos em inglês e explico as traduções de algumas palavras-chave e depois eu peço para eles pesquisarem o que dá para fazer de frase com aquelas palavras e tudo mais. A gente explora as cantigas, né? O que cada cantiga tem a dizer. E é muito importante quando eu falo, vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Oi, a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vale a pena dizer que manteiga era um produto muito caro da época. Então, quando a manteiga cai, é porque a coisa não tá boa, né? Então eu tinha que manter o jogo de uma forma para não deixar essa manteiga cair, certo? Tinha que mostrar toda a minha camaradagem, toda a minha complexidade de movimento, de entrada, de saída, aquela coisa toda. Porque na época é importante lembrar que não existia mestre. O que era mestre da época? Quais eram considerados os mestres da época? Os mestres da época eram mestre de obra, mestre de navegação, mestre de navalha, porque eram os barbeiros que usavam as navalhas, o mestre de alfaiataria também era considerado mestre, por quê? E os açougueiros, e tem alguns mais,
Mas todos esses mestres aqui, um erro e botava muita coisa a perder. Imagina vocês, um tecido para fazer uma calça. Naquela época, tecido era caríssimo. O cara fizesse um corte errado, o tecido se perdia. Então o cara tinha que ser mestre para ser alfaiate. Ele lá cortando com a navalha, que ele desse um cortinho errado, pum, perdi o cliente para sempre. E aí, o capoeirista que era muito bom e que era exímio na arte de jogar, era um cara que jogava, entrava, saía, não tocava, conseguia, sabe, fazer essa manipulação toda de energia, era considerado mestre. Mas não por ele ou pelos outros ali, mas e sim pelo público que assistia. Porque o público fala, não, mas esse cara é um exímio capoeirista. Ele é um mestre na arte de jogar capoeira. E depois a palavra mestre foi usada para ver quem ensinava a capoeira. Certo? Voltando novamente para o túnel do tempo, é muito legal falar que esse mesmo grupo de pessoas, dentro de um mês treinando, vivendo essa experiência do mercado, a gente se muda para o CAIS. E aí a gente muda 10 anos para frente, 1920. No CAIS a gente vai ter algumas figuras diferentes. Primeira figura do CAIS, estivador. Segunda, malandro. Terceira, prostituta. Quarta, marinheiros. Estivador era um cara duro, era um cara pesadão. Era aquela capoeira mais quadradona. O malandro era aquele cara exímio, era aquele cara que sobe, desce, tinha um movimento elegante. A prostituta às vezes jogava capoeira, não era sempre. Ela se arriscava alguma coisa, mas ela estava sempre ali cantando, participando do. Certo? O marinheiro que às vezes chegava, ia lá para ver a prostituta, chegava lá, via a roda, ele às vezes não sabia, mas sabia alguma luta, ele já queria entrar também. Certo? E nós falamos da prostituta, e tinha as pessoas que estavam circulando naquela região ali, né? Que eram os outros trabalhadores do cais, mas que não eram estivadores. Então tinha esses praticamente 5 elementos ou mais. E aí eu começo a passar isso aí para o aluno. E aí a gente começa a trabalhar as definições, a gente começa a entender que cada um tem um movimento próprio, porque cada um tem um porte físico diferente, habilidades diferentes. E aí eu falo para o aluno, hoje você vai ser malandro. Aí o cara joga, o cara desce. Hoje, aí eu quero restringir ele um pouco. Hoje você vai ser estivador. Hoje você vai ser marinheiro. Era um cara que tinha menos conhecimento da capoeira, mas tinha conhecimentos diferentes. Né? O malandro trazia consigo a navalha, que ele havia aprendido com os lisboetas. Então todos esses elementos, eles entravam. Salve a todos, mestre Badá. Esses elementos todos entravam para a capoeira nesse momento de 1920. Não era uma capoeira violenta ainda, mas já era uma capoeira mais dura. Mas era uma capoeira que o malandro não queria perder para ninguém, porque senão ele perdia as mulheres que ele tomava conta. O estivador, que era um cara fortão, não queria perder para ninguém. Porque senão, o que acontecia? Todo mundo ia gozar dele, então já começava uma capoeira mais acirrada. E eu começo a fazer com que os alunos vivam essa capoeira mais acirrada. Num determinado momento, eu começo a fazer com que meu aluno, a gente para um pouquinho no tempo
Eu falo, hoje você vai ter 60 anos de idade e você vai ter 80. Como que ele vai jogar essa capoeira com 60 e 80? Ele vai ficar mais limitado. E é importante ele trazer essa limitação para a mente dele, para a vivência que ele vai ter como capoeirista. Às vezes eu falo para ele que ele, durante um trabalho lá, ele machucou o braço, então aquele dia ele não vai poder usar o braço. Então ele vai jogar capoeira sem usar um braço. E aí ele tem que entrar na movimentação sem usar um braço. Salve, mestre Coelho, salve Feijão, salve todos da capoeira, todos os amigos. E aí o que que acontece? Ele começa a viver o aluno começa a viver essas coisas. Às vezes eu tampo um olho do aluno, ponho uma venda aqui, ele vai jogar capoeira com um olho só, porque acontecia do cara se acidentar e não ter um olho. Ou escravo, o ex-escravo, foi furado um olho dele. Então, são vivências que eu quero que o aluno, mesmo que ele não tenha essa deficiência, ele viva aquele momento. E aquele momento, muitas vezes, vai ficar guardado para sempre na memória dele. Então, o meu objetivo, mais uma vez, é fazer com que o aluno viva o maior número de experiências psicológicas possíveis. E aí ele começa a valorizar tudo aquilo que ele tem, todo o potencial que ele tem. Olha só que legal. E aí a gente vai para 1920. Aquele grupo de capoeiristas que começaram lá no mercado, hoje eles têm dinheiro. No mercado estão os filhos e os netos. E aí ele sai do cais e vai para a praça. Ei, aí a praça, ele tem que ter bastante dinheiro para ir para a praça jogar. Por quê? Ele tem que comprar um chapéu, ele tem que comprar um sapato de couro, que na época era a Mercedes do dia de hoje. Ele tem que comprar o terno de linho branco. Então ele já tem que estar financeiramente muito melhor. E na praça começa a acontecer aqueles jogos danados. Apanha laranja no chão, tico-tico. O cara que está chegando no cais joga uma moedinha, ele tem que pegar. O cara joga um dinheiro, ele tem que pegar. Dandara. E aí começa essas coisas todas. O jogo começa a ficar um jogo mais interessante, mas um jogo mais apurado. Porque as pessoas evoluíram dentro da capoeira. Olha só que bacana. Depois de 2 meses trabalhando nesse trabalho, o aluno começa a perceber o quanto a capoeira dele evoluiu. Entendeu? Aí, depois disso, a gente começa a viver, ainda em 1920, as, as vivências do capoeirista, aonde ele tem que cantar bem, ele tem que tocar bem, porque ele vai também ser olhado por esses, ele também vai ser avaliado por esses quesitos, não por outros mestres, mas pela comunidade capoeirística e pelas pessoas que assistem à roda. Ele começa a trazer o samba de roda para a capoeira, ele começa a trazer os candomblés para a capoeira, algumas vivências do candomblé. E aí eu vou ensinando para os alunos o que é candomblé, o que são orixás, o que é feitura, o que é quando ele faz o santo, quem é Ogã, quem é isso, quem é aquilo, corpo fechado, essas coisas todas. E o aluno americano, ele se interessa por isso que vocês não fazem ideia. O aluno, ele começa a viver uma coisa, ele começa a entender que ele não está ali somente para suar e levantar a perna.
Ele começa a entender que ele está ali para muita coisa. E aí ele valoriza. Até o brasileiro que treina comigo começa, puxa, mestre, mas tem tanta coisa que eu não sabia. E os americanos perguntam para ele, você não sabia isso? Aí eles falam assim, não, eu não sabia. Fala, mas como você não é brasileiro? Sou, mas é um conhecimento que nós não temos. Mas para fazer isso, esse trabalho do túnel do tempo, o mestre precisa estudar, precisa olhar, precisa buscar fontes. 1930. O trem fica legal agora, porque a gente para um pouquinho com a capoeira Angola e aquele grupo de pessoas que começaram no mercado vão para a academia do mestre Bimba. Primeira coisa que começa a treinar são as sequências do mestre Bimba. Depois de 3, 4, 5 aulas, já deu para fazer as 8 sequências de um lado, do outro, para cá, para lá, a 1000 por hora, o jogo já está veloz. E aí eu faço na minha aula, o dia que metade da aula é só Angola e metade da aula é só regional. Eu trabalho de um lado, um aluno formado meu trabalha do outro lado. Final da aula, a gente se encontra e tem as disputas entre os Angolas e os regionais. E aí eu ensino todo, para todo mundo, eu ensino todo o contexto da capoeira regional. Falo das coisas que mestre Bimba fez, de outros mestres que na época também eram influentes. E os alunos começam a ficar de barriga cheia de tanta informação. E aí a gente começa a fazer, no final da aula, né, a gente faz essa vivência do regional jogar com Angola. Na outra aula, quem era Angola joga regional, quem era regional joga Angola. Mas é importante entender que o jogo está sempre um dentro do outro. A gente não joga longe. A gente joga assim, ó, um dentro do outro. Eu tenho um aluno até que fala para mim que parece uma batalha de besouros. Um tentando pegar o outro assim, entra aqui um besouro querendo pegar a aranha querendo pegar o besouro e aquela coisa, a loucura. Porque o jogo é dentro. Mesmo jogando rápido, jogando lento, jogando em cima ou jogando embaixo. Porque Angola desce, Angola sobe, Angola joga lento e rápido. E a regional não é diferente. Eu não consigo ver muita diferença. A diferença está no toque lá. Certo? E aí, a gente vai para 1940. Quando entra em 1940, a gente começa a priorizar mais um pouco o quê? A capoeira regional. É muito interessante que quando eu vejo um aluno fazendo alguma coisa errada, tá com uma ginga muito quadradona e tal, eu falo assim, olha, fala o seguinte, lembra um pouco da aula da capoeira do 1910? Volta lá atrás, vai na outra sala e treina na frente do espelho sua ginga tá durona, cara. Você não tá se movimentando, você não desce, você não sobe, você... Eu faço isso. E o aluno vai. E ele volta, e aí, mestre, vê se melhorou. Opa, agora tá melhor. Olha que legal. Né? Aí a gente começa em 1940 explicar todas as transformações que a capoeira começou a ter. Em 1950 a gente fala da migração da capoeira da Bahia para os grandes centros comerciais, que era São Paulo, né, na época, e a chegada dos grandes mestres baianos em São Paulo. E aí a gente começa a entrar na história da capoeira de São Paulo. Quem foram os primeiros mestres, né? José de Freitas e tal, isso, aquilo outro. Começo a passar essas informações. E aí a gente começa a explicar que tinha aquele movimento de dois mestres abriram uma academia. Quase nunca ninguém abria academia sozinho. Era mestre Suassuna, mais Brasília, era um mais o outro, era Liminha e não sei o que, Liminha, desculpa, mestre Limão
e outro mestre. O meu mestre abriu Joãozinho e Ousado. Depois só ficou mestre Ousado. E aí começou essas coisas todas, né? Depois a gente entra em 1960 e aí a gente começa a falar que os movimentos de capoeira Angola estavam diminuindo, mas que existia um resgate, né? Começou os grupos de capoeira Angola se reorganizarem para começar a realmente crescer novamente. Explico toda essa temática e aí a gente vai falando sobre assuntos relacionados à capoeira, confecção de instrumentos e criação de músicas, explorando as músicas, tocando, cantando, e a gente faz todas essas vivências. Quando a gente entra em 1980, aí eu me volto para a minha história, né? As histórias que eu tive, a gente começa a fazer competições, a gente começa a falar da capoeira desporto, e os alunos começam a viver algumas competições, para que eles comecem a entender como é que são as competições, quais são os moldes e as regras da competição, por que que pode isso, por que que não pode aquilo, por que preservar a integridade física do atleta. 1990, a gente começa a falar dos grandes grupos, Abadá, Muzenza, finais de 80, né? Finais de 80, começo de 90, Abadá, Muzenza, Cordão de Ouro e outros. Né? A gente falou aqui ao Candeias, Grupo Senzala, e a gente começa a definir esses grupos, a característica de cada um. A gente não entra no mérito de jogar como eles, porque eu prezo que cada aluno deve jogar da sua forma. Eu não acho que meus alunos têm que jogar igual a mim e ninguém jogar igual a ninguém. Cada um vai assumir seu próprio estilo, sua própria característica, a sua própria forma de expressar aquilo que vive e sente, né? Quando chega em 90, a gente começa a falar numa maior expansão da capoeira para o exterior. E quando chega em 2000, 2020, aquela coisa toda, a gente já está quase entrando de novo no frio. Lembra do inverno que eu falei? Então está quase na hora da gente começar a capoeira Angola de novo, em 1900. Então esse era o meu objetivo, falar sobre a capoeira, né? Sobre a capoeira que eu quero dizer assim, sobre o túnel do tempo. Dentro desse trabalho, eu desenvolvo um trabalho com cadeira, né, onde o aluno interage com a cadeira. Não é aquele trabalho que todo mundo passa a perna para cima e para baixo da cadeira. Não, é completamente diferente. Você faz uma tesoura na cadeira, você faz uma vingativa na cadeira, você faz o beija-flor, você faz queda de rim, você faz qualquer coisa em uma cadeira. É um trabalho diferente. Numa outra oportunidade a gente pode ver isso aí. E o dia que eu for na Muquengue, de repente eu passo um trabalho da cadeira pro pessoal aí. Mas isso aí acredito que vai ser ou no final desse ano, quando eu tiver meus documentos, ou então no começo do ano que vem. Não sei ainda. Eu dependo de documento. Dentro desse trabalho, eu falo para meus alunos as experiências que eu tive com a capoeirinha. Capoeirinha era um trabalho que eu desenvolvia de 3 a 6 anos, onde eu faço um trabalho lúdico. Eu trabalho em ludicidades também com meus alunos, explico. A gente faz bastante atividades lúdicas, onde a gente brinca, resgatando coisas da capoeira, coisas importantes da capoeira, né? E eu acho que deu para me explicar bastante o que é o túnel do tempo, deu para explicar bastante. Eu gostaria de deixar aberto agora para perguntas. E aí se colocar muita pergunta aí, eu não consigo, né? Eu não consigo ler todas e responder. Mas se vocês forem fazendo as perguntas aqui, eu vou lendo
e vou passando também. Se vocês quiserem também, eu posso dar uma opção para vocês. Vocês podem passar a pergunta para o Jocinei, então para o mestre Marcial, e eles mandam aqui no meu zap. Eu já leio aqui, já pum! Projeto Capoeirinha. Projeto Capoeirinha era um projeto que eu trabalhava com crianças de 3 a 6 anos. Então era um trabalho de psicomotricidade, e eu trabalhava toda a ludicidade que a capoeira podia fazer, mas eu trabalhava com muito material alternativo. Papel higiênico, jornal, é, pneu, bola, caixote, ponte, rampa, escada, boia, colchão, corda. A gente fazia milhões de atividades. Milhões de atividades. E eu fazia todo um trabalho de dar apoio para a criança, para ensinar ela como gerenciar conflitos, despertar lideranças, ter acompanhamento de ajudar o outro naquilo que o outro não está conseguindo fazer. Era muito legal, era uma coisa assim, foi um projeto que eu trabalhei durante 10 anos, não, durante 12 anos em Minas Gerais, depois eu vim para cá. Aqui eu não trabalhei com capoeirinha por um motivo. A gente eu precisava de muito material, a academia não é minha. Então, a academia não sendo minha, eu não tinha condições de ter tanto material para trabalhar. E aqui a gente aluga a academia, né? A gente aluga para trabalhar algumas horas durante o dia. E então aqui o que eu fiz? Eu fiz capacitação de alguns profissionais que queriam trabalhar com capoeira criança. Então eu fiz três cursos. Esse curso chamava Brincar é Coisa Séria, e eu mostrava para o profissional a importância de brincar, como brincar e como atingir os objetivos. Estou só olhando aqui para ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp, mas não tem não. Eu estou aberto a perguntas, viu? Eu ainda estou aberto a perguntas. Ninguém tem pergunta? Se ninguém tem pergunta, eu vou começar a passar outras coisas aqui. Quero falar para vocês como é que eu trabalho com meus alunos. Meus alunos, todos eles, a maioria deles são americanos, né? Então, quando eles querem aprender uma música, a gente entra primeiro, antes de ensinar palavra por palavra, a gente trabalha o ritmo. E aí faz assim, vamos, vamos, vamos supor que eu quero ensinar a música Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Então a gente começa assim. Depois a gente começa a cantar essa cantiga somente com as vogais A. Vadazara kamantagadahama amantaganayamana amantagadahama. E aí depois eu começo a cantar na língua do E. Vedezere me senhe que mentegedeheme Desenhe do Senhor. E aí, depois que eles aprendem isso na língua do I, na língua do O, na língua do U, a gente começa a palavra, né? Vou dizer a meu Senhor. E aí eles falam da mesma forma que eu falei. Eu tenho um ex-aluno meu aqui, Feijão, pedindo para mim falar da capoeira não tem idade. A capoeira não tem idade era um curso que eu fazia para as pessoas entre 40 e 60 anos de idade.
Isso eu dava aula lá em Minas, era uma aula das 6 horas da manhã, de quarta, sexta e sábado, e a gente fazia um trabalho de exercício, de preparação física. Jogar capoeira era uma das últimas coisas que a gente se preocupava, mas eles jogavam também. Eram empresários da cidade que queriam fazer aula, que queriam fazer um exercício, né? Um exercício mais livre, um exercício mais suado, mais puxado. E foi um trabalho que eu dirigi durante 10 anos. E foi um trabalho tão maravilhoso que hoje em dia eu acredito que aqui na América todo mundo eventualmente tem um aluno, dois ou três, entre 40 e 60 anos de idade. Eu não, eu devo ter uns 10 a 15 alunos. Então eu acredito que eu seja o mestre que mais tem alunos entre 40 e 60 anos de idade. Sem contar que eu tenho alunos de 65, 63, 60. É muito legal. E eles fazem tudo. Cantam, jogam. Todas essas vivências que eu contei para vocês aí sobre o túnel do tempo, eles também trabalham comigo. Mais perguntas? Oi! E aí eu vou voltar no vou dizer ao meu senhor. Aí eu pego e falo, agora nós vamos cantar na língua do ó. Vodozoromo sonhou como um togo do romo, o montogo no yomo, o montogo do sonho. E aí a gente começa a fazer um trabalho de entonação de voz. Vou dizer ao meu senhor. E eles falam do mesmo jeito. E aí eu mudo a voz. Que a manteiga derramou. Que a manteiga derramou. Que a manteiga derramou. E o pessoal gosta de trabalhar essa voz, essa entonação, esse alto e baixo. O pessoal fica fascinado. Quando a gente vai cantar Paranauê, mesma coisa. Paranauê, Paranaê, Paraná. Depois a gente canta lá. Paraná, Paraná, Paraná. Porono, Porono, Porono. Porono, Porono. Porono, Porono. E aí fica essa coisa diferente, essa coisa que chama atenção. Mas o que, que ele está falando? E depois a gente dá significado às palavras. Paranaê, Paranaê, Paraná. Paraná, Paranaê, Paraná, Paraná, Paranaê, Paraná. E aí fica aquela riqueza de. E aí eu falo para eles, agora cada um canta no seu ritmo. Cada um canta na sua entonação. E dentro do mesmo, a gente encontra pessoas entonando em diferentes vibrações. É muito legal. São vivências muito legais. Uma vivência lúdica muito legal que eu passo para eles também é fazer uma capoeira onde fecha os olhos, né? Isso a gente aprendeu numa clínica da USP. Fecha os olhos e tenta sentir o adversário. Eu estou movimentando, sentir o adversário naquela posição que eu senti o adversário, eu vou fazer um movimento bem devagar, para que se o aluno que sentiu que minha mão tocou nele, o pé vai tocar. Então ele desce. Então quando você vê duas pessoas jogando capoeira de olho fechado, parece que os dois estão se vendo. E os dois não estão se vendo, estão simplesmente se sentindo, sentindo o espaço de cada um dentro da roda. E eu estou percebendo que ninguém aqui está falando, perguntando nada, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Opa! A minha barra de rolagem aqui não está falando. Uma competição marcante na minha trajetória. Ô pessoal, Gustavo Dias Assunção. Gustavo, a última vez que eu competi foi em 1999, com a Liga Mineira de Capoeira, né? E
Eram mais ou menos 150 atletas e eu me preparei bastante porque eu queria ter um bom resultado. Na minha categoria eu fui campeão. E, e aí depois eu fiquei esperando para saber quem era o destaque técnico da competição. Porque para mim o destaque técnico era mais importante ainda do que o campeão, né? E eu fiquei lá, quem será, quem será? De repente falou assim, ó, o destaque técnico da competição é o atleta Luiz Carlos Galvez. Eu falei, mas sou eu! Isso foi marcante. Saí vibrando, pulando, meu Deus do céu, ganhei, ganhei, ganhei. Foi muito legal. E foi uma das competições que eu aprendi que eu tinha que ganhar, aonde eu tocava sem machucar e derrubava sem machucar. Era contato e queda, sem machucar meu adversário. Foi muito legal mesmo. Joia! Agora estão aqui falando como o senhor viu que esse método de ensino é eficiente para meus alunos. Olha, eu vi que é eficiente porque deu certo e continua dando certo. Eu trabalho com esse método do túnel do tempo há mais de 12 anos aqui na cidade de Massachusetts, né? Então, para mim, é muito legal. Alguém está pedindo aqui para mim cantar a música Voador. Olha, eu não conheço essa música. Se for aquela voador, voador, capoeira é voador para o pessoal fazer acrobacia e tal, eu não valorizo muito isso. Eu valorizo o jogo da capoeira quando eu jogo com alguém, né? Esse negócio de sair saltando, alguns mestres trabalham isso para chamar atenção, é legal, é bacana. Eu, na minha idade, 56 anos de idade, eu não posso sair pulando por aí. Senão eu não vou jogar capoeira daqui a um ano, né? Então, eu quero jogar até uns 98, 99, 110, eu quero jogar. Depois eu vou tocar só. Alguma pergunta a mais? Você você fala, tem alguém escreveu aqui, Ariel de Jesus, você fala também? Fala o quê? Eu não entendi a pergunta, tá? Paula Regina, boa noite, salve, boa noite, salve. Todos os mestres chegaram da Bahia nos. Não, não, os mestres começaram a chegar em São Paulo a partir de, eu acredito que a partir de 50, né? São os registros que a gente tem. Agora, se chegou alguém e não tem registro, então a gente não sabe. E um dos primeiros mestres que chegaram em São Paulo foi o José de Freitas, né? Aí, seguido dele, ou na mesma, mais ou menos na mesma época, José de Freitas, mestre Ananias, mestre Joel, e todo mundo que chegava parece que ia para casa do José de Freitas num determinado momento lá, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui tudo ótimo, Valdemir, um abraço, amigão, primo. Mestre, qual a faixa etária que o senhor trabalha? Eu acho que eu já respondi. Hoje eu trabalho entre 8 anos de idade e eu tenho alunos de 65 anos de idade. É o aluno mais velho. Mas eu já tive uma aluna de 91. Se vocês entrarem no meu Instagram, tem ela lá. É uma aluna que chamava Dalva, brasileira, 91 anos de idade. Ela não fazia muita coisa que a capoeira pede, mas ela gingava, fazia martelo, né? Ela usava os movimentos da capoeira para trabalhar o equilíbrio postural e pessoal dela, e ela adquiriu bastante coisa com o trabalho da capoeira. Só que era um lugar muito longe de onde eu moro, era 1 hora de carro daqui para lá. Eram 90 quilômetros. E eu ia 2 vezes por semana, ou uma vez por semana. Mas aí o pessoal começou a ficar devagar, e eu estava percebendo que eu ia lá para dar aula para um, dois, e não pagava nem a minha gasolina. Aí eu peguei e falei, ó, eu vou ter que parar. Tá? André Mendes, o que o senhor pensa na capoeira pós-pandemia? Olha, eu acho que a capoeira pós-pandemia vai ser vai ser legal. Muita coisa vai mudar,
eu acredito que muita coisa vai mudar. Mas logo vão descobrir uma vacina, assim como descobriram a vacina da gripe espanhola, que é a H1N1, e que hoje todo mundo toma vacina, né? Logo, logo essas coisas vão voltar. Eu acredito que vão voltar. Eu tenho muita esperança no ser humano ainda, né? Mas vão voltar e muita coisa vai mudar. Mestre Coelho, você. Ah, sim. O Mestre Coelho já está perguntando, né? Se eu já levei o pessoal da galera, se eu já levei os meus alunos para fazer puxada de rede, maculelê, samba de roda. Olha, aqui é o seguinte: às vezes eu vou nos batizados dos mestres e eu dou workshop de puxada de rede. E aí, se algum aluno meu está, ele participa porque já vivenciou comigo aqui, né? Quando a gente está no túnel do tempo, né? Em 1910, 1920, a gente trabalha um pouco da puxada de rede para ensinar o balanço da puxada de rede, como incorporar isso na ginga, né? A gente fala que nas rodas de capoeira terminava com samba de roda, né? Beleza? Mestre, a capoeira é mais valorizada no exterior, como os mestres são reconhecidos fora do Brasil? Olha, Carlos Sérgio Cunha, Carlos Sérgio, Cláudia Cristina. É muito importante entender o seguinte, que você vai ser valorizado se você fizer um bom trabalho, entendeu? Mas é muito interessante a seguinte coisa, todo lugar aqui que a gente chega em academias que dão jiu-jitsu, que a gente se apresenta, oi, tudo bem, eu sou mestre de capoeira. Nossa, os caras têm uma consideração pela gente, aí os caras falam assim, ó, oxe, eu vou na academia de cara, eu dou aula de capoeira numa academia de karatê. Tem dia que eu passo, que eu venho buscar alguma coisa, os caras param a aula. Oxe, mestre, olha, eu vou te apresentar, vem aqui, mestre. Olha, esse aqui é o mestre da capoeira, o mestre Calango, ele dá aula de capoeira e tal, não sei o quê. Eles têm um respeito pela gente que vocês não acreditam. A gente, bem frequentemente aqui, a gente é convidado para participar de simpósios de artes marciais, onde cada um apresenta a sua arte. E as pessoas têm um respeito pela gente que vocês não fazem ideia. Então, se vocês. Às vezes a gente percebe que o brasileiro não respeita a capoeira como ela merece, como ela deveria ser respeitada. Mas os outros povos é inacreditável o respeito e a admiração que eles têm por nós. Eu, por exemplo, aqui já fui chamado para dar aula de capoeira numa academia de jiu-jitsu. Eles perceberam que eles estavam meio durão e queria ter flexibilidade e movimentos de fluidez de movimentos. Eu fui trabalhar com ele, trabalhei um ano lá, foi uma experiência maravilhosa. Eu ia uma vez por semana e me pagavam por isso. E pagavam bem. Uma hora, $100. Mais perguntas? A nossa live, eu não sei se o Jocinei quer que eu faça só uma hora. Eu acho que vou fazer só uma hora, porque não tem mais perguntas, né? Se não tem mais perguntas, a gente fica numa hora só. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao mestre Marcial por essa oportunidade linda e maravilhosa de estar aqui expressando o carinho que eu tenho pela capoeira muquengue e por toda a família muquengue. Conheço a muquengue há quase 40 anos. Ela tem 37, mas eu conheço o Marcial há 40, então não importa quanto tempo a Muquengue tem, porque a Muquengue ele já havia nascido no coração dele quando nós treinávamos juntos. Então eu gostaria de agradecer essa oportunidade maravilhosa do mestre Marcial, do contramestre Jocinei, que eu conheci, vi ele de colo, né? Quando eu saí do Brasil, ele tinha 16, já tinha 15 anos. Mestre Marcial está falando salve, salve meu irmão, Mestre Calango. Live maravilhosa, boa vivência, agradeço pelo carinho. Quando cheguei na nova
Nova Luanda com o mestre Ousado. Na Filhos de Luanda, isso mesmo. É, Filhos de Luanda. Ô, Marcial, cara, você. Eu vou te falar uma coisa, né, cara? Quando você chegou todo meio cismadão e tal, mas com o tempo você já conquistou a simpatia e a camaradagem de todos e de mim você conquistou muito mais que isso, cara. Você conquistou o meu coração como irmão e a minha admiração e respeito como profissional, como mestre de capoeira, como a gente viveu em Londres um ano também, né? Praticamente. Foi sempre muito maravilhoso ter você, cara. E aprendo muito com você ainda, né? Aprendo muito com você ainda. Você é um cara meio doidão. Eu não sei qual é a impressão que você tem, mas a impressão que eu tenho do Marcial é um cara doidão, mas é um cara doidão que não cabe dentro do coração dele, de tão maravilhoso que é. Tem uma pessoa me perguntando se as meninas fazem capoeira também. Sim, eu tenho algumas alunas também. Às vezes eu tenho na minha aula 4 alunas, 5, às vezes tenho 6, mas as mulheres são um número bom aqui, tá? Se tiver mais pergunta aqui, eu estou aqui. Não tenho nem como agradecer todo o conhecimento compartilhado, foi tudo muito lindo, gratidão. Muito obrigado, Contramestre Jocinei. Para mim é Jocinei, porque é aquele molequinho que eu conheci de colo ainda, né? Obrigado a todos. Feijão, meu ex-aluno lá de Minas, viveu muita coisa comigo, treinou capoeira há mais ou menos uns 15 anos comigo. Muito obrigado a todos, é uma satisfação muito grande. E, gente, olha, essa pandemia vai passar, tá? Logo, logo tá tudo normal. A humanidade já passou por coisas piores, tá? A gente tem que ter fé em Deus, é, acreditar que tudo pode passar, mas só passa quando a gente acredita, quando a gente dá o nosso crédito e a nossa energia para isso. Vamos rezar bastante, vamos cada um da sua forma, cada um para o seu Deus, mas vamos rezar bastante que logo vai passar e logo a gente vai poder estar junto, se abraçando, se jogando capoeira, sorrindo, tomando guaraná junto, se for cerveja, cerveja, sentando na mesma mesa para comer juntos. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo e tô sempre aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo através do Jocinei ou do Mestre Marcial. Abraço a todos, tchau, tchau. Como eu encerro? Tchau! E aí, capoeira! Capoeira!